terça-feira, vamos de livrinho de matemática. Agora a gente vai fazer da página 203 até 223, combinado sobre frações. Então ali, você já sabe que 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Quantos mililitros há em 1 meio e 1 quarto? Então observem ali, quanto que há? 500, 250, o que vocês acham? Depois, 1 metro tem 100 centímetros. Quantos centímetros há em 1 meio, 1 quarto, 1 quinto e 1 décimo? Então, quanto que vocês acham que tem? Lembrem que o 1 metro tem 100. Então, 1 meio vai ser a metade. 1 quarto vai ser a metade da metade. 1 quinto vai ser o 100 cortadinho em 5 partes. E 1 décimo vai ser o 100 em 10 partes. Então, prestem atenção. Depois, 1 centímetro tem 10 milímetros. Quantos milímetros há em 1 meio? Olhem ali, é só vocês contar quantos risquinhos tem ali, ó. E depois, em 1 décimo, quantos centímetros tem? Bem fácil, só vocês contarem. A régua já tá ali. Depois, qual é o preço do quilograma de bombons dessa promoção? Vocês vão ter que fazer uma continha para saber. 9 vezes 4, porque 4 é o número que está embaixo. Daí depois, lá na página 214, tá falando pauta para leitura escrita, doces de festa junina. Ali vocês têm a receita e o modo de fazer. E daí o menino tá falando: eu quero 1 quarto de quilograma de paçoca, 250 gramas de paçoca, é pra já. Alex pediu 1 quarto de quilogramas de paçoca e o vendedor mencionou 250 gramas. Explique essa equivalência de medidas. É a quarta parte do quê? Pensa. Vai ser a quarta parte do quê? Já dei uma dica para vocês, ó. Gramas. Tem que formar o quê? Pensa, 1000 gramas. Inteiro vai ser como? Então, prestem atenção. E depois, se o quilograma da paçoca custa R$36, quantos Alec vai pagar por 250 gramas? Ele quer a quarta parte, então vocês vão ter que fazer 36 dividido por 4 para saber quanto que ele vai pagar, porque ele quer a quarta parte só. Ele não quer inteiro, ele quer só um pedacinho. Então, 36 dividido por 4. Depois, número 5, no mercado do bairro, os pacotes de arroz vêm em 1 meio ou 1 quarto. Veja os pacotes desses dois tipos, olha ali. Nos pratos de uma balança, qual dos dois pacotes está no prato mais baixo? O de 1 quarto ou o de 1 meio? E por quê? 1 meio será que é mais leve ou mais pesado que 1 quarto? Observem ali. 1 quarto, galera, é a metade. 1 meio, galera, é a metade. 1 quarto é a metade da metade. Então, prestem atenção. Depois, observe o equilíbrio da balança. Que massa deve estar no prato diferente da balança? Olha só ali. Que massa que deve estar ali naquele prato para equilibrar? Pensem. No pequenininho tá a metade da metade. No grande vai ser qual? Pensem. Olhem ali para 5 que vocês já vão ter uma luz. Depois, na 7, observe como cada criança dividiu sua folha ao meio. Olha ali como é que eles dividiram. E depois vocês vão explicar por que as metades estão diferentes. O tamanho, o formato, a maneira de folha. O que é? Por que ficou diferente? Depois, lá na página 216, um pintor já pintou 1 quinto do muro de uma casa. Ele já pintou mais do que a metade da metade do muro. Então, ele já pintou menos da metade do muro ou mais da metade do muro? Ó, ele já pintou mais ou menos da metade do muro? Ele já pintou 1 quinto, então ele já pintou menos do que? Da metade, mais da metade? O que vocês acham? Depois, esta é a bandeira da Itália. Você pode observar que ela é dividida em 3 partes da mesma área. Que fração a bandeira da Itália
é pintada de verde. A de verde tem quantos? Tem 1. Quantas partes ela foi dividida? 3. Então, qual é a fração? Depois, Beto dividiu essa figura ao meio e depois dividiu uma das metades ao meio. Que fração da figura de Beto pintou de verde? De verde, prestem atenção. E depois pintou de azul. E depois deixou sem pintar. A verde e a sem pintar vão ser bem parecidas, então prestem atenção. Depois, o triângulo abaixo está dividido em partes da mesma área, olha só. Ele está dividido em partes iguais. Que fração da figura está pintada de amarelo? Amarelo. Então, quantas estão de amarelo? Uma figura, quantas partes estão pintadas? E depois, que fração a figura está pintada de roxo? Presta atenção ali também. Uma figura, quantas está pintadas de roxo? E daí depois ali na página 217, aquilo ali é muito importante para vocês saberem. Leiam 1, 2, 3, 4, muitas vezes e grifem tudo. Aí é a leitura da fração e como que é dividido uma fração. Então prestem atenção. Daí depois ali, tá assim, como é que é o meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 e 1/10. Preste atenção para vocês entenderem bem, porque fração para gravar os nomes é leitura, combinado? Depois, cada uma dessas retas numéricas foi dividida em intervalos iguais. Escreva a fração correspondente em cada caso. Ó, cada caso, eles foram divididos. Ali no primeiro, tem quantos tracinhos, ó? Nas beiradinhas. 1, 2. E qual foi o risquinho que tá marcando? 1. Então, vai ser 1/2. Ali no outro, tem quantos risquinhos? Sem contar o risquinho que tá marcadinho. Tem 4. E ele botou a flechinha em quantos? 1. Então, vai ser 1/4. Ali no outro, tem quantos risquinhos que não estão com a setinha? 3. Então, 3. E quantos estão com a setinha? 1. Então, vai ser 1/3. E assim por diante. Daí, depois, lá na página 218, vocês têm ali as frações. Olha só. E depois, vocês vão ter que responder. Com os dados da tabela, foi feito um gráfico de setores. Observe o gráfico e respondam. Olha só ali, então. De acordo com a cor pintada no gráfico, os ladrilhos são quais? Quais é os ladrilhos ali? Qual é a cor? A cerâmica, qual é a cor? As pastilhas, qual é a cor? E os tijolos, qual é a cor? É só vocês observarem ali o tamanho. Lembra que 1/2 é o maior que vai ter. Não é verdade? Ali, ó, o 1/4 é mais ou menos, então prestem atenção. Lembra que às vezes parece que o 1/2 ali, o primeiro ladrilho, é o menor, mas não, é o maior, porque é a metade, então prestem bem atenção. Depois na 119, qual é a chance? Theo desenhou a planificação de um cubo, depois pintou os 6 quadrados assim, 3 de amarelo, 1 de vermelho, 1 de azul e 1 de verde, olha só. Escreva a fração de planificação do cubo de amarelo. Quantos tem ali pintadas de amarelo? Depois pintadas de verde. Depois pintadas de azul. E depois pintadas de vermelho. Quantos tem? O total são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, preste atenção que a fração de baixo vai ser 6. Então, pensem, é só vocês usar a cabeça. E o número de cima é o número da cor que tem. Então, ali, ó, pintadas de verde. Vai ser o quê? Qual que vai ser a fração pintada de verde? Vai ser o quê? 1/6, porque tem 6 quadradinhos e somente um pintado. Então, prestem atenção. Com essa planificação, Theo montou um dado colorido. Se ele jogar esse dado, qual é a cor que ele tem mais chances de ganhar? Qual é? E por quê? Daí, depois, a letra C vocês não vão fazer, vocês vão pular lá para 220, aonde está falando as frações e o sistema monetário. Olha só ali, como é que é as frações. O dinheiro, R$50, R$2 e assim por diante.
Daí, número 1. Quantas cédulas de 50 equivalem a uma de 100? Então, 50 corresponde a qual fração? Daí, depois, quantas cédulas de 10 equivalem a 50? Para mim formar 50, quantas notinhas de 10 eu preciso? E daí, depois, qual é a fração que vai formar? Depois, ali na página 221, as frações do real. Então, olha ali as moedinhas como é que estão. E daí, depois, vocês só vão ter que desenhar a metade. Ali, qual é a metade de R$1? Daí, depois, falei errado. Ali na primeira, 1/10. 1/10 vai corresponder a qual moeda e quantas vezes? Depois, 1/2 é a metade de R$1. Qual é a metade da moeda de R$1? 1/4, qual é a metade da metade de R$1? E depois 1/5. Quantas moedinhas e qual moedinha eu vou precisar para formar 1/5? Ali com as moedinhas de 50 centavos. Pensem, 10 moedinhas de 10 centavos vai dar quanto? Prestem atenção. E depois escreva no caderno de 5 modos diferentes de como obter R$1 a partir das frações reais. Essa vocês não vão fazer agora, porque quando a gente voltar, a gente vai usar as moedinhas. Então, essa não precisem fazer agora. Combinado? E depois lá, página 220 e 223, tem o Vamos Recordar. Pedro tem uma jarra de garapa. Veja que o Pedro está afirmando e responda. Cada copo de garapa corresponde a que fração da garapa de jarras? Olha ali. Ele tem 5 copos. Então, pense em quantas garrafas. Vai ser que fração? Esta garrafa dá para encher exatamente 5 copos. Então, uma garrafa, 5 copos. Qual é a fração? Depois, a figura a seguir foram feitas a partir de ladrinhos como esses. Olha ali. Quantos ladrilhos como esse foram usados em cada figura? E daí, e cada figura, a que fração corresponde? Um quadradinho, quantos tem em cada conjuntinho? Forma uma fração. E depois, usando 4, faça outras 2 figuras. Então, vocês vão ter que montar mais 2 figuras usando 4 quadradinhos. Figuras bonitas, não é? Não pode repetir. Combinado? Ali, a balança está em equilíbrio. Quantos quilogramas tem uma mão? Olha só, quantos quilogramas tem uma mão? Vai ter que ter uma mão para formar mesmo o peso da balança. Depois, Cecília marcou consulta com o dentista às 14 horas, mas chegou ao consultório quando faltava 1/4 de hora para o horário marcado. Então, ela chegou quanto tempo antes? 15 minutos antes. E 15 minutos antes vai ser quanto? Pensem. Depois na B, ela chegou antes ou depois do horário? Já dei a resposta para vocês, né? Bem fácil. Depois da número 5, vocês vão ter que formar frações com a quantidade que tá ali e com a quantidade que pinta, lembra? A quantidade separada, a quantidade de pizza é o número que vai embaixo, a quantidade pintadinha que vai em cima. Tenham mais ou menos noção de quantas partes que dá para dividir ali. Qualquer coisa dividam ali para vocês verem mais ou menos quantas partes dá. E depois, quantas moedas de 25 correspondem a uma moeda de R$1? E então, 25 corresponde a qual fração de R$1? Bem fácil, bem tranquilo. Deixa eu falar para vocês novamente que fração não é uma coisa assim tão fácil no começo, mas depois vocês vão ver que é bem fácil. É só vocês gravarem um nome de como é que é o meio, 1/4, 1/5, 1/6 e se ligarem que é como se fosse uma pizza. A quantidade de fatias da pizza vai ser sempre o número de baixo e a quantidade que está pintada vai ser sempre o número de cima. Nada mais é do que isso. Então é só vocês gravarem. No videozinho da aula de ontem, a prof botou ali para vocês umas explicações no final. Voltem no videozinho de ontem, rever aquela explicaçãozinha, rever as figurinhas, rever os nomes, que vai ficar bem fácil para vocês. Então nossa aula de hoje é isso. Um beijo bem grande no coração de vocês. Eu espero vocês amanhã, quarta-feira, que tá bem fácil. Tchau!